Oi gente, nesse vídeo eu vou tirar as mudas dos caules das suculentas que eu decapitei lá em janeiro. Já separei aqui os 3 vasinhos das suculentas que eu vou tirar aqui do caule. Tenho aqui Echeveria norma, Echeveria lola e Echeveria texensis. Tinha também a Echeveria chihuahuensis, mas a mudinha dela tá bem pequenininha, ela cresce bem devagar, então vai aí mais alguns meses para mim poder tirar a mudinha do caule dela. Vou começar com a Echeveria texensis, mas antes eu quero mostrar aqui com que eu vou cortar as mudinhas. Vou usar essa tesoura aqui, uma tesoura de unha, e eu vou usar ela porque ela é menor do que o meu alicate de poda, que dá pra comparar o tamanho. Com ela eu consigo fazer um corte bem mais preciso, digamos assim, do que a minha tesoura de poda, que é enorme. E a primeira coisa que eu vou fazer é limpar aqui essa minha tesoura. Vou limpar aqui com álcool isopropílico, dar uma esterilizada aqui nela, pra garantir que eu não vá contaminar o caule com nenhuma sujeira. Que vocês podem ver as 2 mudinhas que deu aqui no caule dela. E eu vou começar tirando aqui algumas folhinhas. Vocês podem ver que essas mudas ainda não estão tão grandes quanto é ideal elas estarem. E elas vão acabar ficando menores ainda porque eu vou tirar algumas folhas pra mim conseguir cortar ali, deixando um pedacinho de caule nesse caule que elas já brotaram. E essa é uma técnica que eu gosto bastante pra multiplicar ainda mais, pra nascer ainda mais brotos nesses caules decapitados. E a parte boa é que provavelmente eu vou ter muitas folhinhas pequenas, esse é um tamanho que eu gosto bastante de colocar para brotar, porque geralmente as folhinhas desse tamanho brotam mais rápido do que uma folha grandona. O bom de cortar as mudas dos caules é que dá para fazer uma limpeza também, quando o caule tá muito cheio de muda, como é o caso da Echeveria norma, não dá para você acabar limpando ou ver sempre se tem cochonilhas, se tem alguma praguinha ali embaixo. Então eu até peguei aqui a minha pinça para tirar algumas folhas secas e acabei identificando essa folha aqui dela, que é diferente. Era para ser 2 folhas, mas elas estão aqui unidas ali no começo. Mas bora lá para a próxima mudinha aqui da Echeveria texensis. Mesmo esquema, vou tirar aqui algumas folhinhas para deixar um pouquinho do caule dela à mostra. E aí eu vou cortar também, deixando ali um pedacinho de caule e algumas folhinhas. Eu costumo deixar algumas folhas no caule, porque geralmente acelera o crescimento se for brotar muda ali. Mas não é regra, já aconteceu aqui de eu decapitar e deixar só caule e brotar do mesmo jeito. Acabou que eu tirei as 2 mudinhas, ainda tinha uma mudinha menor ali no caule, nascendo ali embaixo. Então agora que eu já tirei essas 2 mudas maiores, essa menorzinha vai crescer mais rápido ainda. Bom, aqui estão as 2 mudinhas que eu tirei e dessa vez eu não vou passar cola instantânea ou canela, eu vou só pingar aqui um pouquinho de álcool isopropílico. E esse foi o tamanho que as mudinhas da Echeveria texensis ficaram. E agora vamos para a próxima suculenta. Bom, e a próxima suculenta vai ser essa Echeveria lola, essa mudinha da Echeveria lola, filha única aqui desse caule. Foi a única brotação desse caule aqui. Ela já tá maior que as mudas da Echeveria texensis. Vou começar aqui tirando as folhas também. Olha que fofura essa mudinha da Echeveria lola, mais fofa ainda, essas folhinhas desse tamanho. E falando em folha, olha aqui essa folha dela, que tava junto aqui do caule e acabou caindo com o tempo. E eu sempre falo que eu não tenho muita sorte em multiplicar a Echeveria lola por folha, porque geralmente ela enraiza e depois morre a folha, mesmo enraizando, mesmo soltando raiz. Mas essa aqui que desprendeu ali do caule acidentalmente, acabou brotando aqui, e já tem brotinho e raiz, então eu acho que ela vai pra frente. Confesso que a Echeveria lola é uma das que eu tô mais ansiosa, assim, pra ver se vai dar certo essa técnica de deixar um pedacinho de caule ali na hora de cortar, pra ver se vai sair mais muda, porque essa é uma suculenta que eu quero muito multiplicar. E olha que coisa mais fofa essas pontinhas cor-de-rosa dela. Então eu cortei ali, deixando algumas folhinhas no caule. Eu tirei uma folhinha ali também da mudinha da Echeveria lola, porque geralmente quando você corta assim uma mudinha, ela sai raiz aonde teria folha, então é um espaço a mais para sair raiz.
E também pinguei ali um pouquinho de álcool isopropílico nela. Bom, gente, eu acabei perdendo aqui as imagens de quando eu fui tirar as mudas da Echeveria Norma, que foi o caule que deu mais mudas. Vocês vão ver no final o tanto de mudinhas dela que deu. Mas eu vou aproveitar esse vídeo e vou tirar brotos aqui do caule de mais 2 suculentas. A primeira vai ser essa Cederveria Mayalen aqui, que tá lotada de mudinhas. Já tem muda até com haste floral. Essa Cederveria Mayalen eu vou usar a mesma técnica que eu usei nas outras suculentas, de deixar um pedacinho de caule. Essa aqui já é a segunda vez que eu faço essa técnica nela, então dá pra vocês verem que já deu certo. Eu já testei. Da primeira vez quando eu decapitei só 2 rosetas. E aí agora, esse é o tanto de mudas que eu tô tirando. Eu vou tirar só as maiores, vão ficar algumas menores ainda. E da próxima vez que eu vá tirar mudas aqui desses caules, vai ter mais mudas ainda. Como vocês podem ver, ela tá pegando já uma corzinha aqui com o inverno. Ela fica num tom quase que dourado, assim, meio alaranjado, meio dourado. Bem bonita essa época, assim, quando tá bem frio. E ela sempre floresce. Esse vai ser o segundo ano que eu vou ver ela florida essa época. E eu não sei se é só eu que percebi isso, não sei se é só a minha. Mas a florzinha dela tem um aroma muito adocicado, assim, um cheirinho doce, que é muito bom. A florzinha dela é bem simples, bem pequenininha, mas eu amo o cheiro da flor dela. Pelo menos a do ano passado tinha essa característica. Aqui vocês podem ver a roseta maior, aqui a brotação maior que tinha aqui nesses caules. E eu preferi não tirar ela por conta das hastes florais dela, tem uma maiorzinha e uma que tá saindo ainda. Então eu vou esperar ela florescer pra mim poder cortar ela daí. Aqui é o tanto de mudinhas dela que eu consegui tirar. Algumas pequenininhas já tem até raiz. Essa é uma suculenta que ela enraiza com muita facilidade. Nunca tive problema com o apodrecimento dela. Então se eu quisesse aqui do jeito que eu cortei já colocar no substrato não teria problema. Diferente das outras mudas que eu acabei de retirar dos outros caules, que eu ainda não sei como que elas são em relação a isso. Então eu prefiro esperar. E a próxima suculenta que eu vou tirar aqui mudinha do caule é essa daqui, que tava na dúvida eterna entre a Fantôme e a White Gilva. Eu confesso que agora eu tô achando ela muito parecida com a Fantôme, então vamos dizer que por hora ela é a Fantôme. Tanto essa daqui, desse caule que tá bem gordinho, essa aqui já tem até raiz aqui saindo, quanto aquele vasinho que eu fiz só com mudinhas dela, estão ficando muito parecidas com a Fantôme. Então ficamos aqui decididos que é a Graptoveria Fantôme. Vai ficar aqui uns toquinhos de caule também, vamos ver se vai brotar mais. Ela nem precisa fazer muda por decapitação, porque ela brota muito fácil, ela dá muitas brotações. Mas eu tirei essas aqui e vamos plantar em outro lugar depois também. Então essas aqui foram todas as mudas que eu tirei dos caules decapitados. Vou esperar elas cicatrizarem aqui direitinho, soltarem raiz para mim poder plantar elas no substrato. Trago o vídeo para vocês quando eu for plantar elas também. E trago a atualização dos caules pra gente acompanhar se saiu mais mudas ou não. Me conta aqui se você tá fazendo poda, decapitação, se você tá cortando suas plantas tudo agora essa época. Aqui na minha cidade tá aqui no inverno, começou o inverno, mas no dia que eu cortei essas suculentas, no dia que eu tirei elas dos caules, caiu bem no dia da lua crescente, não lembro o dia ao certo, mas algumas pessoas acreditam aí que é bom essa lua pra cortar, pra fazer poda, decapitação. Então tem gente que gosta bastante de seguir a lua, outras pessoas não acreditam nisso, falam que não tem nada a ver. Mas e aí, o que você acha? Você acha que influencia? Você segue, você não segue? Você acha que é bobeira? Bom, então é isso. Vou colocar aqui agora as mudinhas na bandejinha, como eu sempre coloco. Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.